Eu vou atualizar agora aqui no Facebook, só para confirmar se a gente... Vou liberar. Pronto. Vou liberar ao vivo nesse momento, ok? Uhum. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje, né, a figura ilustre, a doutora Maria Ângela e o Lucas Andrade. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação do currículo de ambos, ok? Lucas Andrade, ele é presidente do Instituto Direito na Escola, coordenador do curso de pós-graduação em docência com ênfase em educação jurídica da Faculdade Arnaldo. Ele é professor da PUC Minas e do Prolabore, cursos jurídicos, advogado, possui mestrado, ele é pós-graduação e graduação em Direito e é graduando em Pedagogia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora Maria Ângela, ela é vereadora, ela é médica com especialização em ginecologia, possui pós-graduação em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-graduação em Gestão das Organizações da Saúde pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E, na verdade, dispensa apresentações, né? Todo cataguasense conhece bem a doutora Maria Ângela, tá certo? E sobre mim, eu sou servidor há 17 anos, graduado em Educação Física, licenciatura, bacharelado pela Unipac, pós-graduação Lato Sensu e Personal Training para grupos especiais, graduando em MBA em Gestão de Políticas Públicas Municipais e Direito pela Faculdade Sudamérica. É um prazer recebê-los aqui, gente. É um prazer também, todo meu, Patrick, você essa sua atuação brilhante e dando oportunidade para a gente conhecer aqui o Lucas, conversar um pouquinho nesse projeto tão importante. Eu estava dizendo que eu já conheço o Lucas há mais tempo, né? Eu sigo o vereador, a gente tem que seguir as pessoas que a gente entende que são melhores do que a gente e a gente aprende com eles, né? Então, o Gabriel Azevedo, para mim, é um ícone lá em Belo Horizonte, e sempre eu estou acompanhando os projetos. Quando ele colocou esse projeto, eu fui correndo atrás, aí eu vi o Lucas lá. E depois eu te vi fazendo uma live com ele, com a Amanda, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui. Eu que agradeço também, Patrick. É um prazer também, estou vendo sua luta aí e tenho acompanhado também a vereadora Maria Ângela. Não sou cataguasense, mas conheço, como todos aí, o trabalho que tem sido feito, tenho ouvido falar de diversas formas e é um prazer hoje estar aqui essa noite, né? Depois de tanto ficar no radar aí, agora conseguir aterrissar aqui nesse momento. É uma honra para mim. Uma satisfação enorme tê-lo novamente aqui, Lucas. Eu queria aproveitar e dizer o seguinte: a gente conhece, eu acabei de falar sobre o seu currículo, né, a sua história, enfim, agora a gente quer saber o que te levou a ingressar. Começa pelo curso de Direito, depois veio a ser professor, e aí esse projeto maravilhoso que você criou também. Conta um pouquinho dessa história, como que aconteceu? Vou ser bem breve com isso, mas isso foi uma coisa muito pessoal, realmente. A motivação, quando eu nunca fui acolhido pelo sistema educacional formal tradicional, posso dizer assim, sempre fui chamado de burro, de que não ia dar nada na vida, que não ia dar certo, eu era muito hiperativo, então eu assistia a aula em pé, rabiscava meu tênis, rabiscava as carteiras, andava de um lado para o outro, então sempre cresci com isso na minha cabeça. E tentei de tudo na vida nesse percurso. Fui vendedor, tive loja, fiz isso, fiz aquilo, fiz de tudo, menos a escola que já tinham dito para mim que ali não ia dar certo. Até que o dia que eu cheguei empurrado, né, pela minha mãe para a faculdade de Direito. Ela falou, você vai todo jeito. E caí de paraquedas. Foi dessa forma essa história. Quando eu cheguei no primeiro dia de aula, eu assisti uma aula inaugural da faculdade. Eu brinco que foi a inaugural, mas porque foi verdade, foi a primeira. Era um professor que eu admiro até hoje, sigo ele em todos os lugares, que é o Nelson Rosenval, professor de Direito muito bom, assim. E eu fiquei assistindo aquela palestra, eu falei assim, por que que eu não aprendi isso antes? Fiquei com aquela sensação. Tipo, fiquei tantos anos sentado na escola, por que que eu não aprendi isso antes? E esse desejo foi crescendo ao longo da minha faculdade, só que foi mudando com a minha maturidade. Saiu de eu devia ter aprendido isso antes para todo mundo tem que saber isso, porque cada coisa que eu ia aprendendo, eu ia ficando mais abismado. Falei, está sendo escondida a sociedade, foi mudando as hipóteses, né? Falei, estão escondendo a sociedade, depois mudei para, tá faltando isso, tá faltando interesse. Eu fui mudando as hipóteses, mas a conclusão é sempre a mesma.
O direito ele pode auxiliar muito a formação do ser humano, o indivíduo e a sociedade. Aí, daqui a pouquinho nós vamos falar que direito é esse, né, Lucas? Não são direitos, é a ciência do direito. Nós vamos falar, ela é mais complexa do que parece, mas é fácil de entender. Tá? Então foi esse desejo, né? Eu falei, como assim? Por que isso não é ensinado? Perfeito. Aí eu queria aproveitar e perguntar agora à doutora Maria Ângela, quando a senhora teve o conhecimento acerca desse projeto, né? Qual foi a sua reação e a expectativa ao apresentá-lo? Para quem não sabe, a doutora Maria Ângela está tentando sancionar esse projeto, que é um ganho enorme para a nossa cidade aqui, né? Não só para a educação, para os advogados, enfim, para a população de modo geral. Qual foi a sua expectativa ao apresentar na Câmara e está tentando sancionar agora esse projeto? Bom, antecipadamente, eu queria dizer assim, eu acho que isso que o Lucas viveu, né, em relação a esse insight, né, o verdadeiro insight de primeiro dia de aula, e revendo tudo que ele aprendeu ou não aprendeu, e naquele dia baixou ali o santo, né, e eu fico vendo o seguinte, como que está o nosso sistema educacional hoje, né? Esses meninos, eu tenho sobrinhos saindo de prova, cansados, esgotados, tanta matéria, eu mesmo, às vezes eu falo, gente, eu nem lembro o que é isso mais que eu estudei, e exigiam tanto da gente, e às vezes hoje a gente não lida, não só na questão da minha profissão, não, mas de uma maneira geral, né, de uma cidadã inserida no espaço, muita coisa não precisa ser aprendida, e a gente está aí aprendendo, realmente tem que rever. E a questão do que me chamou a atenção foi justamente esse fato, né, da possibilidade de esses assuntos estarem, assim, no cotidiano do próprio aluno, por isso que importa muito para o aluno aprender, né? Então, tem a questão da questão do consumidor, que eu acho importante, que se fala, a questão de família, né? Então, são partes do direito, que outra coisa também, a gente, entendendo o direito que a gente tem, a gente vai saber entender o direito que o outro tem, quer dizer, as nossas responsabilidades em relação ao outro, não só os nossos direitos, mas os nossos deveres também. Perfeito. Então, eu vendo isso, eu peguei, e aí o que acontece? Eu já estava namorando, né, o Lucas de longe, eu já estava vendo alguma coisa nesse sentido, o projeto eu já tinha lido de Itumirim, aí o que acontece? Eu recebi um e-mail do Dr. Rodrigo, que é o presidente da OAB da seccional aqui em Cataguases, e fiquei toda empolgada, né? Aí fui até ele falou, não, Maria, eu mandei para todos os vereadores, inclusive para o prefeito, e você veio até a gente, então vamos... Mas aí o tópico que ele me deu, do projeto de lei, era muito grande, muito extenso, e eu fui tirando algumas coisas para poder ver se passava mais fácil. Peguei alguma coisa de algumas cidades, principalmente Belo Horizonte, e com ele nós sentamos umas 3 vezes, fizemos um relatório melhor, um projeto de lei melhor, e aí foi passar na procuradoria, e aqui, Lucas, é diferente de outras cidades, porque eu até peguei aqui, por exemplo, a cidade, por exemplo, de São Gonçalo de Sapucaí, lá é um projeto de lei autorizativo, e nós não podemos fazer um projeto de lei autorizativo em Cataguases. Então, nós simplificamos o projeto, tentamos entrar, mas realmente ele foi barrado pela Procuradoria do Legislativo, por ser, mesmo que seja um estudo de direito, eu estou alongando muito aqui, Patrick, você desculpa, mas para poder contextualizar, mesmo que seja um programa que não vai estar no momento na grade curricular, e sim no contraturno da escola integral, de tempo integral, ele é uma prerrogativa do Poder Executivo. Por isso que a gente não conseguiu. Mas nós formatamos em termos de anteprojeto e entregamos na mão do prefeito. Eu acredito que ano que vem a coisa, porque nós estamos no final de mandato, de gestão, e também essa questão da pandemia, eu acredito que ano que vem a coisa vai para frente, principalmente com a força do Patrick, sabe, o Lucas? Teve uma interpretação equivocada com relação à questão da vício de iniciativa, né? O Lucas pode falar bem com relação a essa situação, Lucas? Como que funciona exatamente, como que pode ser implementado, né, no contraturno, como disciplina complementar, né, na educação integral integrada, como que funciona isso? Diga para a gente, por favor. Legal. Vamos começar, né, do amplo
para o específico. Estou acompanhando vocês aí, eu já estava sabendo disso aí, né? Agora, claro, eu vi uma explicação mais detalhada, mas eu já estava com isso no radar. Vou começar do amplo específico. Para se colocar uma disciplina hoje no currículo da educação, isso tem que ser ainda assim do executivo, mas do executivo federal. Deveria vir via MEC para ser uma disciplina formal. Pronto, então a gente percebeu que isso não aconteceria, a gente começou a falar, olha, o vereador, ele entende muito mais as necessidades da sua cidade do que o executivo federal, essas pessoas que chegam até esses postos lá em cima, elas já estão há muitos anos presas dentro de gabinetes, sai de gabinete para gabinete, acho que, né, não é uma crítica a essas pessoas, mas a minha interpretação é que perde um pouco do senso da realidade, coisa que o vereador não tem nem como perder, porque toda hora a porta do gabinete dele bate para alguma questão da sociedade. Então eu falei, ó, vamos via vereador, a gente aborta essa ideia da disciplina e vamos fazer um programa e projetos nos municípios. Mas ainda assim, concordo, via a legitimidade do executivo. Então, sim, todos esses municípios que aprovaram, foi uma ação conexa entre o legislativo e o executivo. E aí vocês ainda não tiveram tempo para isso, né? Tem 2 meses, mais ou menos, vocês começaram a movimentar e veio a eleição, veio não sei o quê, então eu até achei que vocês caminharam muito rápido, mas realmente isso é uma coisa que precisa ser amadurecida, tem que ser dialogada, mas vai acontecer. Vocês já fizeram o maravilhoso, vocês levaram para a cidade a discussão, levaram a pauta, conseguiram o mais difícil. Agora, né, o rio corre para o mar, a questão da água ir aquecendo, que isso vai nascer um fruto, com certeza absoluta. Eu tenho tranquilidade de dizer também que sim. Eu acredito que isso vai gerar fruto mesmo, porque a gente conversa com os outros colegas, as outras educadoras, e acha muito importante a matéria. As próprias educadoras em algumas escolas, tive conversando agora com um diretor de uma escola e achou muito bom a proposta. Sim, a aceitação é muito grande. Tem 1% da população que não acha importante. E esse 1% eu já tenho algumas pesquisas aqui, alguns dados, é um 1% que não entende exatamente o que é ensinado, porque o termo direito, ele traz muita confusão. Eu mesmo chegava, às vezes, a algumas escolas, as diretoras perguntavam, Lucas, você vai falar de que hoje aqui? Vou dar uma palestra de direito. Ela, nem esses meninos estão precisando de direito, não, eles estão precisando de deveres. E ela está com toda a razão do mundo também, né? Olhando por essa perspectiva. Mas a ciência do direito, ela contempla tudo isso, ela contempla normas, direitos, deveres, responsabilidade, liberdade, fala de crime, fala de droga. O direito, ele é mais pesado do que bonitinho, igual muita gente pensa. O pessoal acha que o direito é para adular. Não, o direito é quem põe limites, é quem põe regras. Claro, tem garantias também em torno disso, né? Ele é a balança, né? Por isso é simbolizado pela balança. Inclusive, acerca do projeto que está sendo apresentado pela doutora Maria Ângela, ele contempla conhecimentos, por exemplo, com relação a direitos e garantias fundamentais, direitos humanos, direito civil, penal, direito tributário, previdenciário, direito das crianças e adolescentes, direitos políticos, sociais, direito constitucional, eleitoral. Um menino de 16 anos vota, mas não tem conhecimento de direito eleitoral, não tem critérios para escolher, não sabe a diferença do que faz um vereador, do que faz um prefeito, um deputado, mas pode votar. Então, esse tipo de conhecimento é fundamental para esclarecer melhor, para formar o cidadão pleno de seu conhecimento, para poder exercitar a sua cidadania com mais propriedade, não é isso? Então, eu queria aproveitar, inclusive, e perguntar para o Lucas quem que pode, quais os critérios exigidos para atuar nesse projeto. Como foi a aceitação do projeto da comunidade escolar também. De modo geral, pais, aí, comunidade escolar, pais, alunos, todos, né? É isso, a aceitação ela é grande demais. A criançada adora, porque, infelizmente, ainda reine, mais uma vez, isso não é uma crítica aos profissionais que estão na educação, embora eu seja do direito, eu também sou da educação. Curso pedagogia aqui na Federal de Belo Horizonte, na verdade, Minas Gerais, sediada em Belo Horizonte, então tem muita vivência com a escola, vou todos os dias, e além de estudar a graduação. A aceitação é muito grande dos alunos, então entendo que não é uma crítica, mas ainda até hoje impera o currículo, né, que a vereadora Maria Ângela estudou, o currículo que eu estudei e Patrick também estudou, que a gente sempre ouve aquela frase, né, professor, para que eu vou usar isso? Quando você crescer, você vai aprender. Essa frase parece que já está na boca de todo mundo. O currículo, ele precisa ser atualizado.
a sociedade mudou, tudo mudou, mas a escola continua do mesmo jeito, ela precisa ter a humildade de entender que precisa de mudar. Você vê hoje na Finlândia, até na Argentina, nosso vizinho aqui, né, pessoal estudando sobre robótica, sobre tecnologia, programação, outras questões muito mais avançadas, e a gente está preso ainda num currículo que os nossos avós estudaram, né, que foi formado, moldado pelos industriais europeus lá de 1800 atrás. Precisa de rever. Né? Eu falo isso com muito amor. Tem educador que fica com raiva. Ele fala, mas é preciso olhar com esse carinho que a nossa nação precisa de formar de verdade, como diria até o Paulo Freire, né? Tem que ser uma nação emancipadora. Só que a educação está confundindo o que é ser emancipado. O jovem emancipado não é só o que conhece todas as teorias importantes, e eu não estou tirando a importância das teorias. Não acho que tem que tirar filosofia, não acho que tem que tirar sociologia. Inclusive, o direito e a sociologia e a filosofia andam muito próximos. Acho que, inclusive, um não existe sem o outro. Esses três não existem um sem o outro. Né? Estão juntos. Estão juntos. A sociologia trabalha uma carga altíssima do seu currículo com direito. Com direito. E o direito trabalha com a filosofia quase todo. O jovem emancipado é aquele que conhece as regras da sociedade. Né? O que é autonomia? Autonomia, trazer a norma para si, é aquele que entende a norma e cumpre porque entende a sua importância. Não aquele que cumpre a regra porque falou, você tem que fazer isso por causa disso, 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 ou porque o juiz mandou, porque a polícia mandou, porque o professor mandou. Isso não é autonomia. Autonomia é quando você entende a norma, autonomia. Nomia é norma. Traz a norma para si e sim você vai ser um cidadão. Então, sim, tem que ter autonomia e tem que ser capaz de gerar a própria riqueza. Né? Não estou defendendo que a escola tem que ser um lugar de formar só trabalhador. Não. É cidadão e trabalhador. É o que está na Constituição e é o que eu estou trazendo também. Isso é um cidadão autônomo. É o que tem dinheiro no bolso e é o que pode falar ou viver e conviver com a sociedade autonomamente. Aproveito a oportunidade e pergunto à doutora Maria Ângela, né, com relação a esse sistema educacional de hoje, né, com a atual grade curricular, o que ela pensa sobre isso e que se forma, né, realmente cidadãos conscientes de seus direitos, seus deveres, e de que forma o vereador, né, os vereadores poderiam atuar para contribuir mais nessa área da educação. Bom, Patrick, eu acho que, assim como nós já dissemos anteriormente, não compete ao legislador fazer alguma alteração de grade curricular ou intervenção nesse sentido. Mas nós, como atores políticos, a gente tem que influenciar e tem poder de influenciar a própria comunidade, a ela, a nós, para que as coisas mudem, né? Então, assim, visitando várias escolas dos distritos nossos, a gente vê em alguns distritos, e eu vou citar aqui, por exemplo, Vista Alegre, Aracati, o pessoal costuma, às vezes, ter um êxodo da escola grande, e alguns vão até para Leopoldina, saem de Cataguases e vão para Leopoldina. E eu visitando uma dessas escolas, o que foi nos dito é que, por exemplo, a sala ali de computador, existem os computadores, mas muitos estão estragados e a internet é pequena e não fixa o aluno naquele local. Então, uma das causas é isso, a gente intervém para poder, através de requerimentos, através de cobrança do Poder Executivo, fazer com que haja, né? Porque hoje o aluno ele quer a interatividade, ele quer interconectividade. Aliás, assim, essa questão da pandemia que colocou, às vezes, os meninos em casa, os professores tiveram que se desdobrar para poder chamar a atenção dos meninos, né? Isso foi até trabalhando muito mais, né? Mesmo que alguns nossos governadores entendam que elas estão em casa, né, e isso foi até falado, elas estão esgotadas, trabalhando muito mais, mas, assim, tudo na tentativa de fixá-los, e isso está chegando para todos nós, né, eles gostam disso aí. Eu só gostaria de fazer uma pergunta aqui, ao que o Lucas falou. Posso intervir aqui um pouquinho, Patrick? Eu perguntando, Lucas, Lucas, se você acha que para a formação da cidadania precisa de ter um conhecimento do direito? Essencial. Essencial, não é? Essencial pela seguinte razão. É mais profundo do que parece. A cidadania, ela é um princípio constitucional, tá? E ela nada mais é senão um conceito jurídico.
É claro que a filosofia trabalha isso muito, isso vem importado da filosofia, mas a partir do momento que ela entra no texto constitucional e nos tratados de direitos humanos, em diversas normas que nós temos essa expressão, como a própria Lei de Diretrizes Básicas, ela é um conceito jurídico. Aí tem gente que fica com raiva de mim, fala, então é só advogado que fala de cidadania. Eu falo, não, essa é uma confusão muito grande. O direito, ele não é uma exclusividade de advogados. Como eu mencionei, sociólogos trabalham o direito, cientistas políticos trabalham o direito, a filosofia trabalha o direito, e vice-versa. O direito, a base dele é a filosofia. Então, essas ciências, elas são transversais. Tentar segmentar conceitos, como diria Edgar Morin, fragmentar o conhecimento em partes, é uma visão muito restrita. O conhecimento, ele não tem portas, ele é trans e multidisciplinar. Então, a cidadania, sim, ela é um conceito jurídico e você só consegue ser um cidadão. Qual que é o conceito mais moderno de cidadania que nós temos hoje? É aquele indivíduo que é capaz de cumprir os seus deveres e exigir os seus direitos. Novamente, é uma balança. Ele tem que exigir, sim, os direitos, mas ele também tem que cumprir os deveres. E, mais uma vez, não só porque é posto, porque ele entende. Por que ele precisa pagar o tributo? Primeiro, ele tem que entender o que é o conceito de tributo, né? Que é um conceito jurídico, que é tributo, que é imposto, como que funciona o nosso sistema tributário nacional. Ele partir do que ele entende que aquilo é uma caixinha que todo mundo põe, passa a fazer um pouco mais sentido. Então, parte por aí, né? E aí a gente começa a falar de toda a organização da sociedade, que é matéria do direito. Paga taxas, paga tributos, não sabe a diferença das duas, né? Enfim, saber esse conhecimento realmente é importante. Além do que, né, a doutora Maria Ângela, ela já está fazendo um trabalho muito bacana, tentando aprovar esse projeto aqui, e pegando um gancho já, né, nessa iniciativa de apresentar um projeto, uma disciplina complementar que vai agregar muito valor, pode também colocar outras disciplinas, como educação financeira, né? Educação financeira, educação midiática, que está muito em voga agora, as fake news, falar sobre isso, os crimes, né, que são cometidos às vezes, crimes contra a honra, saber o que é isso também, tudo isso vai estar contemplado na disciplina do direito na escola. Tudo isso vai poder abranger todo esse conteúdo. Tá? Empreendedorismo, inclusive, empreendedorismo faz parte do projeto, né, que a doutora está apresentando. Também está ali, muito interessante. Esse tipo de projeto que agrega muito valor na formação do cidadão é importantíssimo. Como o Lucas falou, a gente tem realmente uma grade curricular muito conteudista e que, às vezes, não prepara realmente o cidadão como deveria. Né? Então, aproveitando, eu queria fazer uma pergunta para o Lucas. Após o início, né, dessa pandemia, né, com a suspensão das aulas presenciais, você saberia dizer se estão dando continuidade, né, a esse projeto de forma remota? Né, e teve muitos assuntos relevantes que poderiam ser trabalhados com os alunos durante esse período, né? Pegando o foco no direito. Então, saberia dizer se isso continua? Existe essa continuidade ainda de forma remota? Nunca parou. O projeto em si, ele nasceu como um voluntariado e ainda é. Tá? Então, o programa Direito na Escola, que hoje ele tem o apoio da Ordem dos Advogados, quero agradecer aqui novamente esses parceiros que a gente tem, que é a Ordem dos Advogados de Minas Gerais, que nos ajuda, não tem apoio financeiro nisso, tá? É só uma relação mesmo de logística, de parceria. O próprio vereador Gabriel Azevedo de Belo Horizonte, que foi quem assinou o projeto e trouxe a pauta do empreendedorismo, acrescentou, né? Ele esteve em escolas comigo, a gente foi junto palestrar, conversar com os adolescentes, ele deu uma investigada antes de fazer a proposta, tem que agradecer essas pessoas. E o projeto nunca parou. Então, a escola que tem interesse e tem aulas, mesmo que remotamente, né, síncronas, via online, qualquer ferramenta, basta enviar para o Instagram do Direito na Escola, @Direito na Escola, que a gente vai ter o maior prazer de atender. Temos aqui números, na verdade, milhares de advogados. Eu ia falar centenas, mas já viramos as casas de milhares de voluntários. Em Minas Gerais, a maior parte, mas já temos também em todos os estados do Brasil. Nós já temos voluntários atuando. Então, teremos o maior prazer em atender as escolas. O Oswaldo colocou aqui, né? Creio que a proposição deste projeto deve ser implementado pelo município, visto que já foi encaminhado via vereadores. Eu que já passei por este instante na educação, por experiência, também acho muito importante esse projeto para melhorar a educação dos municípios. Perfeita observação do Oswaldo, né? E a Roselaine colocou aqui também que o direito começa a ser inserido e exercido dentro de casa. Isso aqui é fundamental, né? A escola pode ampliar esse leque de conhecimento.
a vida cobra esse conhecimento na prática. É bem verdade, é isso mesmo. Então, pode falar. Eu ia só complementar o que ela disse, é isso mesmo. O primeiro professor de direito é o familiar, né? O pai ou a mãe, ou quem é criado pela avó, a avó, que fala pode ou não pode. É o primeiro professor de direito. E a escola deveria ser a extensão disso. Sim, porque a escola é um dos locais de instrução e convivência para a sociedade. O direito já está lá. Eu sempre gosto de ilustrar isso para os professores que me ouvem, porque tem alguns, como eu disse, estou na educação, alguns ainda não entenderam exatamente qual é o trabalho. O direito já está lá. Se tem um aluno vendendo droga dentro da escola, isso não é um ato de indisciplina, como tratam alguns profissionais, né? Isso não é uma obrigação da diretora, isso é caso de polícia, isso é tráfico de droga. Não estou dizendo que a polícia tem que estar dentro da escola, entendam que não é a ideia de ter uma educação punitivista, mas isso já acontece. Não fui eu que inventei a droga e não fui eu que inventei o tráfico, mas acontece. Se um aluno bate numa professora, isso já está acontecendo também, é um crime, não é um ato de disciplina, é um ato infracional. É um ato de indisciplina, esse sim, obrigação da escola, é diferente do ato infracional. Ato infracional é o crime cometido pelo adolescente, que ele pode, né, contraintuitivamente, todo mundo acha que o menor não dá nada não, mas ele pode ser algemado, ficar internado em cela, em centro socioeducativo, pode dar igual a prisão mesmo, eles chamam de ato infracional, o que é o crime, né, análogo ao crime. Então, o direito ele já está na escola, mas o problema é que ele está de uma forma errada, ele ainda está com a visão punitivista, ainda não estão entendendo. Aí alguns professores, elas tentam resolver algumas questões como se fosse um jogo de videogame, você tem um controle remoto, você usa os botões que você tem ali, né? E o que a gente está dizendo é, professora, tem mais um botão aqui lateral, que é o botão do direito, que pode ajudar e muito a senhora. E é o nosso dever agora mostrar, tanto para a educação quanto para a sociedade, o que é essa ciência. Tudo é direito. Para onde você olha, tem direito. Aqui nós estamos falando, estamos recheados de direitos só nessa live aqui, né? Tem agora a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, tem o uso da nossa imagem, tem diversos contratos que nós estamos firmando aqui ao poder veicular isso. As pessoas que estão escrevendo aqui, dependendo do que escreve, estão submetidas também às mãos do direito. O direito a um ar limpo, a uma água pura. Tudo isso nesse contexto que a gente está aqui agora. O direito está em todos os lugares. Em todos os lugares. E acredito também, gente, que todo prefeito, né, o poder executivo em exercício, ele deve abraçar essas oportunidades desses temas transversais entrarem e também na grade, ou grade curricular, no caso, que seria o ideal, mas no caso agora como contraturno, porque isso vai fixar o aluno, né? Porque a gente cansou de falar que muitos têm a evasão, né? As próprias professoras falam, as educadoras, e dizer o seguinte, que nesse projeto, para acontecer, o professor ele tem que ser graduado em Direito, né? E contido da instituição, que é do MEC, né? E ele estará sujeito a código de ética da OAB, né? Então, acho que isso é muito importante. Um dos casos que o projeto chegou até a gente, moldado pela OAB do Estado de Minas, e com uma intensidade muito grande de fatos, colocando ali que 400 horas de estudo em relação ao tema, 80 horas de estágio obrigatório, e a gente foi moldando para poder chegar. Eu sei que vocês já estão dando curso, né, para os futuros professores, isso é importante, porque tem como fazer o rebate dos alunos, né, na hora que eles perguntam e tudo mais, porque às vezes não basta só conhecer a matéria do direito, você tem que saber, porque o aluno está sempre na ativa, perguntando, interrogando, e a gente tem que estar sempre... Agora, eu acho mais importante a fala é o seguinte, qualquer poder executivo ele tem que abraçar esses projetos, porque hoje a coisa está nesse nível aí, a gente tem que fazer com que esse aluno fique e na construção da cidadania, né, através do conhecimento das suas responsabilidades e das suas liberdades. A doutora Maria Ângela, ela fez, né, apresentou um tempo atrás um projeto de educação sexual, que é muito interessante, esse tipo de conhecimento, inclusive, que o direito ele pode abarcar com relação aos crimes, né, que são cometidos eventualmente por alguns jovens que desconhecem, às vezes, né, que um beijo forçado pode ser considerado até mesmo um estupro, né? Então, esse tipo de conhecimento que é fundamental, né, inclusive é uma reavaliação do plano, pegando com relação à questão da função do poder público,
a reavaliação do plano de carreira, valorização dos profissionais e capacitação para atuar em oficinas de tempo integral é importantíssimo também. Tá? Trabalhar esse tipo de disciplina de educação, né, relacionada à questão da educação sexual, esses crimes que são cometidos, né, que o direito penal ele abrange, é importantíssimo. Você quer falar alguma coisa sobre a reação dos jovens quando tem esse tipo de conhecimento? E, às vezes, acredito que fica até um pouco atônito, né, quando descobre que uma menina, de repente, que inicia uma vida, um namoro, 15, 16, 17 anos, às vezes um jovem abaixo dos 8 anos comete um ato infracional ou até mesmo um crime e desconhece esse tipo de informação? Acontece demais. Ué, os crimes estão para todo lado. Eu sempre gosto de brincar. Nossa sociedade, ela gosta muito de vestir a capa da justiça e apontar o dedo para os outros, né? Todo mundo é um julgador maravilhoso, principalmente com as redes sociais, aí que acontece mais ainda. Eu sempre quebro o gelo quando estou conversando com adultos, eu quebro o gelo dizendo, olha, todo mundo que está aqui nessa sala já cometeu um crime na vida. Porque a gente criou um mito na cabeça de que a sociedade é dividida entre mocinhos e bandidos, né? E a verdade é que não. E muitas vezes cometem os crimes por desconhecimento. E eu quero dar um exemplo, que tem sempre gente que fica com raiva de mim. Eu nunca cometi o crime, mas aí eu dou alguns exemplos assim que parecem crimes, né, desconhecidos. Um exemplo, eu vou dar um exemplo. Olha, se você tem uma camisa falsa ou um jogo pirata na sua casa, ou já baixou algum programa de computador, o Word, por exemplo, sem pagar. Aí tem menino que pergunta, uai, mas o Word paga? Eles nem sabem que tem uma mensalidade. Tanto que é comum baixar esse tipo de programa de graça. Eles já têm uns códigos no Google aí que busca de graça. Então, se você tem um jogo pirata, uma camisa falsa, se você já bateu em alguém, já chamou alguém daqueles palavrão maravilhoso, né? P, V, que começa com aquelas letras todas, chamou de palavrão, fez injúria, difamação ou calúnia na internet, já serviu um copo de bebida alcoólica para um adolescente. Lucas, mas eu também sou adolescente, saí da aula todo terceiro ano, 17 anos. Tá, os dois estão cometendo ato infracional, um servindo o outro. Né? Se você já beijou uma menina ou um menino, mesmo que você tenha 13 anos e beijou outro menino de 13 anos, isso é um estupro de vulnerável. Isso é crime. Abaixo dos 14 anos não pode. Então, esse é um exemplo. E sim, o estupro é um que choca muito, que eu conto isso. Acho que eu sou capaz de arriscar, isso com muito dor no coração, tá? Entendam que não é um dado estatístico, mas eu sou capaz de arriscar que 100% das mulheres da sociedade já foram estupradas um dia, porque toda vez que eu conto isso, tem um chororô na sala, você vê as meninas mandando WhatsApp para outra, porque assim, aquele carinho especial, né, que o tio, que o primo faz quando você é criança ou adolescente abaixo de 13 anos, sentar no colo, passar a mão de um jeito diferente, isso é estupro, isso não é um carinho, isso não é um assédio. Elas confundem muito. Eu fui abusada, eu fui assediada. Eu falo, não, você foi estuprada. Isso é um estupro. E muitas vezes elas têm consequências desses atos psicológicos que elas não associam ao fato. E aí, quando vem esse tipo de aula, é uma aula dura. Como eu disse, o direito ele não é leve. Até aí que eu quero puxar o link, né? Só terminando aqui os crimes. O adolescente, às vezes, está fumando um cigarrinho de maconha, um baseado, e passa para o colega. Isso não é uso de droga, mesmo que gratuito. Isso é tráfico de droga. Então, você vê, estupro, tráfico. Olha a série de crimes que eu trouxe aqui. Poderia enumerar muitos outros. Né? Menino que dá a idade errada para passar em boate, nome errado em rede social. Aí, né, quando eu digo todo mundo cometeu, muitas vezes esses crimes são cometidos na infância e na adolescência. Né? Que você está descobrindo o mundo, faz um perfil falso, dá uma carteirada para entrar numa boate. Então, isso é comum e muitas vezes não sabem a gravidade desses crimes. Então, o direito também ele tem essa importância de informar. É aquela história, né? Isso Pitágoras falou, a Bíblia falou. Você tem que educar antes de punir, né? Ou educar para não ter que punir. E a gente está invertendo isso. A gente está só querendo punir, mas está esquecendo de ensinar. Na nossa geração, né? E principalmente vocês que são políticos, que estão um passo à frente nisso aí, que decidem pelo povo, tem essa responsabilidade de tratar com seriedade esse assunto, e aí em Cataguases tem feito muito bem. Mas, né, eu sou um professor apenas, não tenho nenhuma experiência com política, nunca fui filiado a nada, mas sempre tem esse diálogo com os políticos. Acho muito importante essa pauta ser levada a sério. Eu só queria, vereadora, ratificar a importância da qualificação.
Porque tem muito profissional que acha que fala, lá vem os advogados querer um lugar de 1 hora aula na educação, quer ganhar uma vaga, quer tomar nosso lugar, e não tem nada disso. O porquê que quando um projeto desse vira lei, ele precisa de ter gente especializada? Porque o direito ele está longe de ser uma ciência simples. Eu, enquanto um mero professor, né, vou dizer que agora, eu estou voltando um passo atrás. Eu estou preparando materiais para que os próprios professores possam ensinar nas escolas o conteúdo. Então, eles vão ensinar os direitos humanos, o direito constitucional, o direito do consumidor. Eles vão dar as aulas, estou dando as cartilhas muito prontas. Mas, com o tempo, eles mesmo vão perceber que vai exigir uma qualificação, que as demandas vêm. O adolescente, ele não é um livro em branco, ele já sabe esses conceitos. Ele já viu alguma coisa no jornal, ele já conhece preso, muitos já conhecem os artigos da lei, porque tem parente, tem não sei o quê. Então, eles vão começar a confrontar. E para falar de direito, não só precisa de ter formato, tem que ter vivência. Para falar de crime, tem que conhecer uma cadeia, tem que saber como que é a estrutura de verdade. Não pode ficar ali, né, jogando, vomitando na população. Tem que entender do que está falando. Então, a gente fala que para ser uma disciplina, um projeto profissional como esse, precisa sim. Agora, claro, se o professor de história, geografia, sociologia, que são matérias com grande afinidade com o direito, ele quer fazer um projeto de direitos humanos, gente, nada impede, muito pelo contrário. A gente tem material pronto para mandar. Só que ali, vocês são políticos que estão decidindo por toda uma cidade. E aí sim a profissionalização ela é importante. Porque até mesmo dentro do direito, não pode ser por isso que eu não autorizo, mas meus alunos, por exemplo, esse projeto começou com os meus alunos de faculdade, depois eu proibi, eu falei, não tem como mais, não vou ficar pondo vocês em escola, é muita responsabilidade, tem que ser quem viveu o assunto, não é só quem entende, é quem viveu. Então só queria trazer esse reforço ao que foi dito, porque o professor de direito, ele não tem interesse em trocar o valor de hora-aula da faculdade por um valor de hora-aula de escola, não, isso é incomparável. Tá? Não é esse o desejo. Nós não estamos interessados em um cargo, né? Nós estamos interessados numa sociedade melhor, em formar indivíduos. Essa é a ideia, tá bom? Então, a questão da qualidade do ensino precisa da qualidade do profissional para poder abordar o tema, né? Quaisquer que seja. Aí, quando a gente fala do estupro, né? Da questão da violência, até do bullying, do preconceito, do machismo, do racismo, né? Isso, a vivência toda dentro de sala, que muitos dos problemas, eles saem da sala de aula, eles acontecem na sala de aula, e às vezes vão até para os espaços da saúde, mas o redemoinho está ali, com certeza, vindo às vezes de casa, muitas das vezes, às vezes um lar sem ser lar, né? Um lar descomposto, que tem a questão do sofrimento, da violência, então, e até do estupro, que a gente sabe que grande parte dos estupros acontece em casa, então, com certeza, são assuntos que têm que ser tratados na sala de aula, com o respaldo do conhecimento dos pais, em alguns casos, mas tem que ser tratado em casa, porque, às vezes, o que está acontecendo em casa, a menina nem sabe o que está acontecendo. É a menina que está triste, que está angustiada, né? Às vezes é uma menina de 7 anos, 9 anos, já no ensino fundamental, é a proposta do direito na escola, ensino fundamental, né? E essa menina não sabe o que está acontecendo. A partir do momento que começa a discutir a questão das responsabilidades, do direito em si, ela entende e se empodera, e é onde que ela pode lutar pela sua autonomia e liberdade. Sem dúvida nenhuma. E mais uma vez, a senhora está me dando várias chaves aqui, trazendo os principais pontos de dúvidas de todo mundo. Essencial o que a senhora falou, só gostaria de ratificar. Né? Realmente, esse assunto ele tem que ser muito bem pensado, o que vai ser colocado em sala de aula. Alguns desses assuntos, sim, tem que ter até os respaldos dos pais, mas a gente tem, claro, muita preocupação com isso, muita gente fica preocupada, os pais principalmente, nossa, mas o que vai ensinar? Então, a gente fala, pessoal, nós temos um corpo pedagógico que dosou por idade, então vou dar aqui alguns exemplos, o ensino fundamental sim é o lugar de começar, mas não é o único lugar, a gente tem esse projeto rodando na Câmara dos Deputados, no Senado também, ao todo são 15 projetos que nós temos hoje na Câmara, falando do mesmo assunto, um deles é de nossa autoria, de nossa redação, assinado por algum deputado, mas tem mais de 15. Desde 2000 tem essa discussão rodando. Então, é muito bem pensado. Eu só vou dar alguns exemplos rápidos aqui do que pode ser ensinado.
né? A partir dos 14 anos de idade, é necessário, sim, falar do crime sexual, porque esses alunos, a partir dos 12, né, eles já são responsáveis por seus atos. A partir de 12 anos, você já é responsável por ato infracional. Com 14 anos de idade, a gente começa a trabalhar questões como o direito do trabalho, por exemplo, que é o empregador, quem é empregado, quem é a empresa, o que é um CNPJ. Todo mundo sai da escola sem saber isso, né? Quem quer o empregado, porque você já pode ser aprendiz, você pode ter a carteira assinada aos 14 anos. E o jovem, às vezes, perde a oportunidade que não sabe. Então, a gente tem que ensinar. Aos 16 anos, a gente trabalha, por exemplo, o direito eleitoral, ele já pode votar. Muitos não sabem, ou quando sabem, não fazem ideia da estrutura complexa que é, né, o coeficiente eleitoral, como que funciona essa dança das cadeiras toda, né? E, claro, nas idades mais iniciais a gente fala por que é a vida, o que é o nome, por que você tem um nome, por que você não pode usar o nome do outro, por quem que é a família, né? Porque a família é um conceito jurídico, né? O pessoal acha que a família é só um ambiente de relação amorosa e afetuosa. Não. A família é tratada pelo direito como uma instituição, um instituto de sobrevivência. A família é anterior ao Estado. Por isso que, se você tem um filho, né, o pai que abandona o filho, ele tem que pagar a pensão alimentícia, não o Estado que paga, é o pai. É sobrevivência, não é só afeto. Claro que se tiver afeto é melhor, mas o direito trata de outra forma. Da mesma forma que se você é idoso e é abandonado às traças, o seu filho pode ter que lhe pagar alimentos. Então a gente traz essas visões que são a base da sociedade, muitas vezes anterior ao próprio Estado, nessas idades. A gente ensina o que é o Estado, por que você tem um nome, quem que é primo, quem que é tio, quem que é pai, colateral, ascendente, depois fala de herança, depois fala do patrimônio, o que é bem imóvel, posso dar meu celular para o outro, contrato de compra e venda, doação, empréstimo, você está comprando uma bala na padaria, isso é um contrato formal de compra e venda, você pode até entrar na justiça, dependendo do que acontecer ali. Então a gente começa a trazer a relação entre o indivíduo, o patrimônio, a vida, a sociedade, os crimes e o poder público e as instituições públicas. Esse é o direito. Ele começa antes de você nascer, com direito a alimentos e ao nome, até depois que você morre, com a proteção do seu nome, das suas obras, da sua herança, do seu patrimônio. Então, toda a sua vida é regular. Casamento. O que é casamento? É a relação de família. Então, o direito é tudo. A gente celebra contratos o tempo todo, né? Celebra contratos no estacionamento, um contrato de depósito, quando você entra no ônibus ou num táxi, um contrato de transporte, enfim. O Oswaldo fez uma pergunta aqui, pergunta ao Lucas, você disse que o aluno é menor, pode ser infrator, né, cometendo algum ato indevido. O exemplo que você deu de drogas, né, caso de polícia, porque muitos professores continuam com medo de dar aulas em certas escolas, principalmente na periferia. É complicado. Tem muito crime. Eu já dei aula, né, desde aula na Europa, como já lecionei, como também já lecionei no norte de Minas e no nordeste do Brasil, escola sem telhado e de chinelo. A situação é complicada em alguns lugares. E sim, o adolescente ele pode ser algemado. Também já dei aula em centro socioeducativo e é cheio, viu? Não é toda cidade que tem, não, mas deveria ter. A norma está ali, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069, e pode ser sim algemado. Convivo com esse tipo de adolescente com frequência. Ele pode ser. Eu tenho prestado. Isso aí eu vou só um pouquinho, eu vou só, Patrick, falar do meu lado também, porque o médico, e a gente está sempre convivendo com os colegas, também passam muito problema em algumas periferias, né? Ameaça. Recentemente, eu tenho uma grande amiga que sofreu, ela teve que se esconder no banheiro porque não quis dar um atestado a uma pessoa. Então, assim, é a questão que nós temos que infiltrar nesses espaços e, com certeza, sabendo que é difícil, mas levar o conhecimento, a educação qualificada, com certeza, né? E com respaldo da segurança pública, claro. Eu tenho prestado um serviço de utilidade pública, às vezes esclarecendo, orientando a população acerca de direitos e deveres. Diga-se de passagem, estão previstos na nossa Constituição, mas muitas vezes, por falta de conhecimento, essas pessoas às vezes perdem alguns benefícios, alguns auxílios, como é o caso que está acontecendo agora, né? Recebo, às vezes, muitas perguntas sobre benefício de prestação continuada, auxílio emergencial, enfim. Aí eu queria saber, doutora Maria Ângela, de que forma que os representantes da Casa do Povo, né, ou seja, a Câmara Municipal, poderiam atuar para criar condições de mitigar, né, fortalecer essa rede de proteção para a população em geral, especialmente nessa área de conhecimento jurídico, na opinião dela, se de alguma forma os vereadores poderiam contribuir, né, nessa área.
Patrick, a Câmara Municipal de Cataguá já tem uma área pequena ali logo no térreo da Câmara que funciona atenção ao cidadão. Então, tanto fazendo carteira de identidade, pegando esses BOs assim, mais simples e orientando esses benefícios agora em época de pandemia também. Então, essa abertura já existe lá, né? Com certeza, eu acho que a questão, assim, em termos, assim, de agentes políticos que somos, né? Porque a população, e agora nós estamos em época de eleição, sabe, Lucas? Eu não vou participar dessas eleições, mas não vamos deixar de atuar e continuar trabalhando em prol da nossa cidade. Mas a gente vê o seguinte, as pessoas entendem que eu vejo assim que o político ele está jogando num jogo de futebol ali, é um contra o outro, aquela briga, e ele esquece que ele não está na arquibancada, ele está dentro do jogo também, né? O cidadão, o munícipe, ele está dentro do jogo, vai sofrer com o resultado do jogo, ou vai ganhar com o resultado do jogo, e ele é parte integrante do jogo. E a gente, na Câmara de Vereadores, a gente vê que nós, vereadores, né, teve nessa gestão que eu entrei, 2017, 2020, o vereador Mirim, trazendo as crianças para dentro da Câmara, né, entendendo o que é a legislação, alguns projetos, a ideia de pertencimento, e que a gente pode, já até conversando com outros candidatos, a gente pode, a partir desse ano, tentar fazer o parlamento jovem, já trazendo o jovem para dentro da Câmara, né, mostrando e fazendo como se fosse a Câmara itinerante, né, nos bairros, com os jovens, e eles orientando o que fazer, né. Existem muitos projetos, né, no Brasil afora, e a gente tem que pegar esses bons projetos, como a gente está pegando o direito na escola, e trazer para as nossas cidades. Essencial. Estão de parabéns, realmente, né, Cataguases está um passo no futuro, e é um prazer demais poder, né, estar andando na sombra de vocês aí, que estão construindo essa obra maravilhosa para a próxima geração. Eu fico muito feliz de estar aqui, né, participando de tudo isso e, inclusive, de estar aqui agora nessa live, convivendo com vocês aqui, mesmo que é só uma horinha, mas foi muito legal, muito importante. Espero em breve estar aí com vocês para ver isso acontecendo e tenho certeza que vocês dois juntos vão conseguir fazer isso, né? Os sonhos são muitos, né? E a gente tem que trabalhar muito. Pode falar, Patrick, muito obrigado. Só pegando o gancho no que foi dito, eu acho que o trabalho com uma parceria público-privada seria super interessante, poderia ser utilizado, por exemplo, para fazer um centro de apoio jurídico, né? Atendimento jurídico. Você faz uma parceria, por exemplo, com uma faculdade de Direito e pega os acadêmicos que precisam de cumprir precisam de cumprir ali o estágio, né? E aí precisa de horas acadêmicas. Você tem um centro, uma parceria público-privada, fornece um local que é uma referência para esses acadêmicos e fazer uma prestação de serviço, de atendimento jurídico à população para suprir as necessidades também, eu acho importantíssimo, fácil, e com isso você pode pegar um gancho e fazer com outras disciplinas também, né? Um projeto na área de esporte, enfim, trabalhar essas parcerias é importantíssimo para valorizar cada vez mais a educação, os alunos, né? Enfim, agradeço demais a participação dos dois aqui, tá certo? O Lucas, ele tem compromisso, né? Agora ele já tinha me avisado com antecedência, às 20 horas, eu não vou estender mais não, enfim, foi uma satisfação enorme, um prazer recebê-los aqui, tá bom? Doutora Maria Ângela, muito obrigado pela presença de você aqui também, da sua presença, muito obrigado a todos vocês. Obrigada, Patrick, pela sua atitude aí, em chamar o Lucas também, e a sua atitude aqui na cidade. Obrigada, Lucas, é um grande prazer, tá? Esperamos você aqui em Cataguás, muita coisa tem que melhorar, eu acho que todos os municípios estão vivenciando o caos do Estado brasileiro, das dificuldades, mas com as dificuldades sempre há a possibilidade de sair e vencer em todos os espaços. Com certeza a gente não pode perder o otimismo de jeito nenhum. Sem dúvida. Okay. Obrigado novamente, valeu demais, Patrick, vereadora Maria Ângela, um prazer enorme do fundo do coração, querido. Um prazer estar aqui, e um abraço aí para todo mundo que participou muito, né, a Isabela, estou vendo vários comentários aqui, a Ana, Osvaldo, Marisa, Clarice,
Fernanda, um abraço para todos aí de Cataguás. Até logo. Tá, querido, muito obrigado. Um beijo, Patrick. Um abraço. Tchau. Até mais. Obrigada. Até mais.